Fala, gente, tudo bem? Michael Nunes aqui e a gente está com mais um convidado aqui no Bastidores Podcast. Tá com a gente um cara muito especial, um maratonista, um atleta, escritor e também palestrante. Não sei se nas horas vagas ou também preenche a agenda do homem, né? Tá com a gente aqui o Marcos Costa, grande santanense, colorado gremista. Gremista. Gremista aí, ó. Marcos, satisfação tê-lo aqui com a gente no Bastidores Podcast. Cara, é um grande orgulho, né? Ter um santanense aí com tanto desenvolvimento, né, cara? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Hoje, eu estando aqui, eu tô realizando um sonho. Eu sempre quis participar de um podcast. Oh, que legal. E hoje eu tô Primeira aqui vez? Primeira vez, a realização de um sonho. Hoje satisfação, cara. Que legal. E aí, Marcos, me conta um pouquinho. Quem que é o Marcos Costa? Conta um pouquinho o bastidor do Marcos Costa. Quem que é o Marcos? Onde é que ele nasceu? É cria aqui de Santana? Sim, eu sou aqui de Santana do Livramento, né? E eu me criei ali na região da Pecuária, ali mais ou menos ali daquela região da Nova Livramento. Hoje estou com 38 anos, sou casado com a minha esposa chamada Jennifer e tenho 2 filhos. Meu guri tem 17 já. Pô, e a legal. guria já tem 15 e sou um sonhador. Oh, que bacana. Marcos, tu sempre residiu em Livramento ou tu teve algumas passagens fora, teve que morar fora por um tempo? Como é que foi? Tu se criou aqui, sempre desenvolveu tua atividade profissional aqui? Sim, sempre foi aqui. Só na época que, mais pra frente eu vou contar, que eu me afastei um pouco de Livramento, mas eu sou natural daqui, me criei aqui, vivi aqui e amo a nossa terra. Boa, legal. As raízes sempre mantiveram aqui, então. Aqui. Pô, bacana. Marcos, me diz uma coisa. Eu vi aqui nas tuas redes sociais também, e a gente vendo, né, pesquisando, tentando entender melhor quem é o Marcos, né? Cara, eu vi que tu teve em vários lugares do mundo, né? Isso. Pô, que legal, deve ser algo sensacional, né? Viajando, conhecendo outros lugares, fazendo uma coisa que tu ama, que tu adora. Sim. Mas assim, como é que começou? Qual foi o start para tu começar a correr? Era um hobby, depois tu foi profissionalizando, como é que foi essa? Me conta um pouquinho. Sim. Como começou tudo isso? Na realidade, a corrida pra mim, eu já nasci com ela, né, na realidade. E desde criança a minha brincadeira preferida foi a corrida. Tudo que eu ia fazer era correndo. Se eu tivesse que ir no bulicho, pegar algo pra mãe, eu ia correndo. Na escola, tipo lá no pré, eu me lembro que batia o recreio, os 15 minutos do recreio, eu ficava correndo com um amigo meu. Então, eu achava que até conhecer piloto de moto, porque eu corria com as mãos assim, como se estivesse acelerando uma moto. Aí eu falei, o que a gente faz? Então, eu ficava todos os 15 minutos do recreio correndo. Então, na realidade, a corrida, para mim, ela nasceu comigo, é algo que está comigo desde a minha infância, é algo que me move. E é algo que me motiva também, né? É muito forte. A corrida em mim, ela é algo muito forte. É algo que eu já tentei desistir, mas eu não tenho como desistir da corrida porque ela é algo que me move. Cara, e qual foi a tua primeira competição, tu lembra? Sim, lembro. Como é que foi isso? Foi na época de escola? Foi aqui na cidade? Como é que tu começou a ver que tu já falou que é um cara que sempre estava correndo? Sim. Mas como é que a vida... como é que tu começou a participar de torneios, mini maratonas, maratonas? A primeira tua foi aqui, um exemplo? Sim, por exemplo? sim. Foi Como aqui. é que foi? A minha primeira corrida foi aqui. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu me lembro que ia ter uma prova do Sesc lá no... Não, era do SESI, lá no Caique. E eu morava aqui na região do Prado, né? E eu me lembro que naquele dia tava um temporal, cara. Um temporal. Tempo feio. Tava caindo um dilúvio. E meus pais falaram assim, Marcos, deu na rádio aqui que não vai sair o evento. Mas eu percebi que eles estavam me mentindo naquele dia. Porque eles estavam preocupados comigo, na realidade, que eu fosse correr no meio da tormenta. E aí eu comecei dentro de casa, andava pra frente e pra trás, ia na sala, olhava e não acreditava neles. E eu fiz uma coisa que não se deve fazer naquele dia. Eu pulei a janela do meu quarto e fugi de casa e fui dali da Pecuária até lá o Caique, correndo, que dá na casa nos 3 quilômetros. Cheguei lá, teve a corrida. Chegou aquecido? Cheguei aquecido. A corrida teve e lá foi a minha primeira corrida. E lá eu fiquei em segundo na categoria. Na categoria acho que era de 10 a 12 Sério, anos. Cara? E na época meu pai trabalhava de cobrador de ônibus e ele fazia aquela linha lá.
E quando terminou a corrida, tal, eles nem sabiam que eu tava. E aí eu ganhei, e aí eu me lembro que eu subi no ônibus dele pra poder vir. Que quando eu subo no ônibus dele, assim, ele me olhou com aqueles olhão, aí eu só com um sorrisinho tímido mostrei a medalhinha assim de longe pra ele. E ali foi a minha primeira corrida, aos 10 anos de idade. Pô, a primeira corrida já teve uma medalha? Sim, primeira corrida já... E eu não treinava, eu brincava de correr, na realidade. Então, eu não era um atleta que treinava pra correr. Eu não... Tu tinha isso como algo que pertencia à tua vida. É uma brincadeira. Até então gostava. Na realidade, a corrida para mim sempre foi uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira que eu levei a sério, né? Cara, se eu corro esses 3 km aí até chegar na escola, pra mim já foi a mega maratona já esses 3 km, né? E depois, em seguida, já corri outra também, que eu me lembro também, a mãe pediu para mim vir comprar guisado no centro, que a minha mãe vende coxinha de galinha, vende quitutes, essas coisas. E ali eu tinha... Aí ela, Marcos, vai lá no centro comprar guisado para mim. E eu fui de bicicleta. E aí, com um bolo de moeda assim da mãe. Pá! E aí, quando chegou aqui no centro, na Praça General Osório, tinha uma corrida de uma farmácia que tinha na época. E aí eu me inscrevi, aí eu peguei as moedas, tudo que eu tinha, joguei pra dentro das meias e participei de uma prova de 10 quilômetros. Ah, tu tá brincando, cara. Porque quando eu termino a corrida, eu tiro as meias, as moedas tinham entrado assim pra dentro dos dedos do pé. E a mãe esperando o guisado lá pra fazer o que tu... Foi algo bem, bem legal, tipo, algo que marcou minha vida. Tu veio pra cidade, tu correu, corri, depois comprou, guisado e levei pra mãe. Cara, não é possível, cara. Cara, isso é muito surreal. Nem gostava, né? Só... Cara, e até então isso era um hobby, era uma diversão pra ti, né? E quando que a corrida começou a se tornar profissional pra ti na tua vida? Isso tu tinha seus 10, 12 anos? Sim, sim. Tá, e quando que começou opa, isso aqui tá ficando sério, eu tô vendo que dá pra ter uma nova percepção, daqui a pouco pode ser minha fonte de renda. Como é que tu começou essa virada de chave do amadorismo ali, vamos dizer assim, né? Ou da simplesmente a brincadeira e começou a ficar sério isso? Na época que eu entrei pro exército, porque quando eu fui me alistar, né, no quartel, e aí na entrevista lá do quartel eu falei que era atleta, corredor. Só que eu não tinha ideia de tempos, eu não sabia que era um tempo bom nos 10 km, um tempo bom nos 5, eu falei que era atleta. E aí o sargento Killian, na época que me entrevistou, ele era calção preto do quartel, calção preto é o que faz educação física no exército, né, que é o que comanda a parte de atividade física. Aí ele perguntou, tá, e qual é o teu tempo nos 10 km? Eu nem tinha noção, aí eu chutei, eu faço para 36 10 km, e o cara assim, é bom, é bom. E aí ali eu entrei pro quartel. E dali eu comecei a ter a corrida mais como um profissional mesmo. Entendi, a partir dali. A partir do exército. No quartel chegou a participar de algum pentátulo militar, assim? Ou tu ia pras Olimpíadas? Como é que... Sim, chegou a participar? Pentátulo eu nunca fiz. Mas... É loucura pentátulo, né? É loucura, é muito puxado. Eu tinha muito medo de estourar meus joelhos, né? No negócio ali, aquela que tem esqueci o nome de uma, que me fugiu o nome, que tu pula ali. Então eu tinha muito medo de machucar o joelho, então eu não fazia pentátulo. Mas a corrida, sim, eu participei de várias Olimpíadas, as Olimpíadas da Terceira Brigada, as Olimpíadas da Sexta Divisão do Exército, das Olimpíadas do Comando Militar do Sul, eu sempre ia subindo. Eu participava das Olimpíadas internas, me classificava. Participava das Olimpíadas da Brigada, que é os quartel da região, eu ganhava. Participava das Olimpíadas da Sexta Divisão do Exército, eu ganhava. Participava das Olimpíadas do Comando Militar do Sul, que é Paraná até aqui, eu sempre estava sempre os primeiros. E aí eu acabei indo para o Rio de Janeiro, eu acabei ficando lá treinando um bom tempo, entrei para a equipe do Exército. Tu entrou entrei. Como é que foi isso? Como é que foi? Tu ficou quanto tempo no quartel? Eu fiquei 7 anos. 7 anos? É. Pô, cara, ficou um tempão, né? Sim, muito tempo. E aí tu foi pro Rio treinar? Treinava assim. E não é que assim, ó... Pra alguma competição específica ou... eu tentei o índice pro Mundial Militar, né? Entendi. Aquele que teve no Brasil em 2011. Tu disputou? Não, eu perdi a vaga porque na época o Exército contratou os sargentos, os atletas olímpicos para virar sargento. Então eu era... eu lembro E aí não tinha como. Eu era um atleta que eu não tinha estrutura de alimentação, de nutricionista, fisiologista. Eu não tinha isso. Eu treinava, eu tomava água, tomava chimarrão e atracava nas corridas e tinha tempo bom. Só que no momento que entrou os sargentos do Exército, era quase impossível eu conseguir uma vaga em cima desses caras, que você é um cara atleta olímpico, né? Claro, entendi. Então, mas eu tive na equipe do Exército, fiquei um bom tempo lá, morava no Rio de Janeiro, treinava ali. Quanto tempo tu morou lá?
Não, eu ia em temporada, assim, tipo, eu por ficava, temporada. tipo, 3, 4 meses no Rio de Janeiro, ali no pé do Pão de Açúcar, que tem o complexo desportivo Morava do mal Exército. ali, né? Pá, tá louco? Quem serve lá, os recrutas que servem lá, sabe qual o trabalho deles? É, tipo, limpar a praia. Eles andam de short, assim, sem camisa, e ficam ali fazendo um pente fino na praia. Esse que é o trabalho do soldado recruta lá. Então lá é uma maravilha. Tio, Cara, que barbada. E na praia? e na praia, no pé do Pão de Açúcar. Cara, eu imagino que não deve ter sido fácil, embora tu gostasse bastante dessa modalidade, né? Mas assim, nesse começo da tua trajetória profissional, que foi no quartel, surgiu alguns desafios, acredito, né? Uhum. Cara, tu lembra de algum, assim, que tu possa contar pra gente? Algum desafio que, de repente, tu pensou em... Ah, de repente eu vou parar por aqui. Sim. Algo que... Ou essa dificuldade te fortaleceu mais ainda? Passou alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, vários, né? Na realidade, a minha história é bem legal dentro do atletismo, porque eu sempre fui uma pessoa intensa, né? Tudo que eu fazia com intensidade. Inclusive, eu fui praça mais distinta do meu ano. Todos os meses eu saía soldado de destaque. Tudo que eu fazia com Que ano tu era? intensidade. 2005 eu servi. Ah, 2005. E eu me lembro que eu não era um atleta tão bom, assim, até cerca de 2007, mais ou menos. E aí eu fui correr um dia as Olimpíadas da Terceira Brigada em Bagé, e era eu e outro soldado que tinha na bateria. O outro que entrou, no outro soldado, corria muito, ele corria mais do que eu. Muito, muito mesmo. E aí a gente foi participar das Olimpíadas lá em Bagé, aí acho que tava todos os quartéis assim, e chegou um sargento de outro quartel e falou assim pro comandante ali da bateria: Ó, capitão, se o senhor quiser perder as Olimpíadas, o senhor bota o Costa pra correr, o Costa era eu. Porque o Costa é muito ruim. Nisso ele falou na frente de todo mundo. Claro, ele queria que... O que o capitão fez? Ele botou eu correr os 5.000 e o outro que corria melhor, que eu nos 10.000. E aí esse sargento que era do outro quartel chegou e falou pra ele pra botar esse cara a correr as duas provas. Não botar eu, que eu era muito ruim. Tchê, na frente de todo mundo, aquilo, assim, ó, tchê, me doeu, cara. Correu as lágrimas, assim, ó. E eu pensei pra mim, eu nunca mais vou deixar ninguém falar isso de mim. Eu voltei... Ali tu pensou em desistir? Não Não, pensei. ao contrário. Porque aqui acontece, a crítica, ela tem um ponto, né? Ou tu recebe uma crítica e tu vai pra casa, te tranca e começa a chorar, ou tu pega aquela crítica e transforma ela em algo positivo. Energiza ela. Eu energizei ela e eu voltei para Livramento e eu falei, nunca mais vou deixar falar isso de mim. Eu treinei 1 ano. Forte. Quando eu voltei para as Olimpíadas da Terceira Brigada, eu ganhei os 400 eu fiquei em terceiro. Ganhei os 4x400 com a equipe, ganhei os 800, ganhei os 1.500, ganhei os 3.000, ganhei os 5.000, ganhei os 10.000. Eu fiz todas essas provas em apenas 3 dias. Caraca. E bati recorde e fui o atleta mais laureado das Olimpíadas. Aí recebi a premiação lá do general, eu baixei participei das coisas de honra do quartel e fui o atleta mais laureado. E aquele sargento que há 1 ano atrás tinha me dito aquilo, eu me lembro que ele chegou dirigindo o carro do comandante do comando do 7º, desceu e foi ali e me pediu desculpa por ter falado aquilo há 1 ano atrás. Ele lembrou? Ele lembrou. Mas na realidade não foi. Aquilo foi o que me fez eu sair da zona de conforto, na realidade, né? Cara, eu vou te dizer que a gente pegar essas dificuldades, ou, por exemplo, pegar essas críticas fortes, Sim. e ter essa perseverança toda que tu teve, porque não foi algo do dia pra noite, né? Não, Isso, cara, tu trabalhou 1 ano, 1 ano. né, pra poder ir lá e... Eu acho que não pra provar pra ele, né? Sim. Mas provar que tu era capaz, né? Sim. Porque nesse momento tu teve a humildade de, não, realmente, se o cara é tão bom como falaram, eu vou precisar ser melhor que ele. Claro. Então, né, tu cuidou do teu corpo, se cuidou e, Isso cara... aí da zona de conforto, porque eu tava confortável até então, tá, tudo bem. O meu amigo vai ganhar, eu vou ficar em segundo, a bateria vai se classificar e tá tudo ok. Então tava acomodado na zona de conforto. Claro. E aí precisou de umas palavras negativas ali do cara naquela hora pra me tirar daquela zona de conforto e eu atingir algo que eu sabia que tinha, mas eu tava dentro de mim guardado. E outra vez também que marcou muito a minha história dentro do Exército foi em 2005, quando eu corria, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis ideal, então eu corria daqueles com os Star Sub, que nem falava, que eram os tênis baixinhos, aqueles que nem um All-Star, na realidade, aqueles baixinhos, assim, tipo tênis de salão. E eu corria com aquilo. Sério, cara? E aí em 2005 eu era recruta, então eu corria com aquilo, ganhava prova, mas corria com aquele tênis.
E chegou lá por dezembro, eu fui correr uma prova aqui em Livramento e aí me estourou a canela, assim, me deu uma tendinite muito grave na canela por ter que correr com algo que não era ideal. No quartel a gente chamava de canelite, né? Isso, na realidade. Dói a canela, né? Só que a Como é minha... que se chama essa? É uma informação, né? É canelite, na realidade. Canelite, a canelite é na frente. Aqui me deu foi a tendinite, foi no lado do osso. Ah, foi do lado. E aí parecia que tinha quebrado o osso da perna. E aí eu não me curava e tava e nós éramos 75 recruta, só tinha 4 vagas para enganjamento. E aí eu sabia que eu ia enganjar por causa da corrida. Só que aí começou a surgir um boato que iam me mandar embora porque eu tava machucado. E aí eu não conseguia recuperar. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para trocar esse veredito de me mandar embora. Claro. Eu falei, eu preciso mudar. Pra essa narrativa não continuar, eu né? preciso mudar o pensamento do comandante. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pensei, o que eu faço? Aí quando eu olho na internet, ia começar o circuito Fila Gaúcho que tinha na época, que era a primeira etapa em Capão da Canoa. Isso foi em janeiro. E aí eu falei, é lá que eu vou. Bueno, só que eu tava machucado, eu não conseguia correr. Aí o que eu fiz? Eu tomei uma injeção de diclofenaco no quartel antes de ir, porque eu era da enfermaria, né? Nada de Bezetacil. Nada de Bezetacil. É a Voltaren que fala. Ali, cara, nunca mais sente nada, né? Nunca mais sente nada, só. E aí, pra mim ir pra lá foi difícil. Eu não tinha dinheiro. E aí eu consegui uma carona pra ir pra lá. Aí, quando eu vou pegar essa carona, de madrugada, bem faceiro, eu tô indo pra Capão da Canoa correr, tal. Pega essa carona aqui em Livramento. Aí tô indo. Quando chega ali perto da Simão Bolívar, de madrugada, eu pergunto pro cara, que hora tu vai chegar em Porto Alegre? Que de Porto Alegre eu ia pegar um ônibus pra Capão. O cara assim pra mim, assim, não, mas eu não tô indo pra Porto Alegre, cara, eu tô indo pra Santa Maria. Aí a pessoa que tinha me arrumado carona, me arrumou algo errado. Aí eu desci lá na Simão Bolívar de madrugada, caminhei e fui pra casa. Isso no sábado. E a corrida era domingo de manhã. Ah, cara. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Isso era sábado de manhã, não tinha dinheiro, não tinha como ir, não tinha. Aí eu falei com um subtenente da bateria, falei pra ele uma situação, e ele, não, Costa, eu vou te ajudar com alguma coisa. Aí eu consegui fechar o dinheiro justinho da passagem pra ir, pra Capão da Canoa. E aí a minha esposa, na época, trabalhava no supermercado, e aí ela assim, não, Marcos, peraí, eu compro na minha conta as coisas pra te comer e te entrego. E aí aí eu peguei ônibus das 12h30. Eu me lembro que eu já tava lá e nada dela chegar com as coisas. 12h30 de sábado. De sábado. A corrida era domingo de manhã. 12h30, meio-dia e 30. Meio-dia e 30. E aí, ela assim pra mim, eu te levo, Marcos, eu saio meio-dia do trabalho e te alcanço essas coisas e tu leva. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha R$1, eu só tinha dinheiro das passagens. E aí eu subi na realidade eu nem tinha o dinheiro das passagens, ela tava com o dinheiro da passagem de volta, ela ia me dar, eu só tinha comprado a de ida. Aí eu subo e aí o ônibus tava por sair, nada ela chegar. Aí eu subi no ônibus, o ônibus saiu, ali da rodoviária, ali do centro. Aí começou a baixar assim. E eu, e as minhas coisas pra mim comer. Quando eu vejo ela, parecia uma cena de filme, foi tão legal que parou o ônibus. Parou o ônibus, sério, o pessoal começou a bater palmas, assim, ela subiu aquela subida ali do forno ali, aquela subidinha ali, correndo, cheio de bolsa de alimento. Parou o ônibus, se meteu no fim do ônibus, aí me deu. Legal, cara. Tinha me arrepiado dessas histórias. E aí ela me deu aquilo, e eu fui bem faceiro pra Capão da Canoa. Agora tá grandão. Grandão. Quando eu tô chegando ali perto de Rosário, eu me lembro da passagem que ficou com ela de voltar. Sério, cara? Sério. E aí, já tinha que ir mesmo, né? Aí fui. Aí chegou em Porto Alegre. Esse outro meu amigo que corria bem aqui subiu lá também. Tomei sem dinheiro. E Costa, será que tu não me quebra o galho? Tô sem dinheiro indo pra Capão da Canoa. Eu falei, cara, também não tem nem pra mim. Aí a gente foi pra Capão da Canoa. Chegamos lá, 10 da noite. A corrida era no outro dia. E chovendo, cara. Chovia em Capão da Canoa. E nós parecia 2 andarilhos andando por meio. Não sabia o que fazer, não tinha onde dormir. E aí nós andando nas ruas, a gente olhava assim, os bar lotados, pessoal tudo se alimentando bem, e nós dois ali, cara, com fome. Com fome. E o máximo que eu tinha era cacetinho e Fanta quente. E aí, eu falei, vamos dormir lá na areia da praia, sentamos lá, vamos ficar lá, não tava frio. Aí quando passou uma viatura da brigada, eu parei, tudo bem, eu sou militar, vim aqui pra competir, só que eu não tenho... Não, nessa época tu ainda tava no exército. Sim, era o ano que eu tava de recruta, que eu te falei, que eu queria enganjar, eu queria mudar o veredito. Era esse ano aí? Começo de 2006, perto do enganjamento ou ir embora do quartel. E eu tinha que ir pra mudar ou seja, a sentença final. Era pra, ou tu ia lá e mudava essa narrativa, ou tu... Eu dava baixa do exército, porque ia dar baixa, porque eu tava machucado. E aí o cara assim, não, vamos te levar pro albergue, tem um albergue aqui. Aí a polícia me levou lá pro albergue. Achei que tu e teu amigo? Eu e meu amigo. Chegamos lá no albergue. O cara assim, nos botaram no albergue, aí ele nos levou pra um lugar assim, cara, pra um quarto.
Tchê, e cheirava muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. E ele assim, ó, você só tome cuidado, porque esses que estão no lado aqui no quarto do lado são bem perigosos. Tchê, e aí a gente se deitou, né? Naquele lugar, quando veio de madrugada, tinha os caras querendo nos roubar de madrugada, a gente só tinha 2 cacetinhos e uma Fanta ali, cara. Mas tá, enfim, a gente foi, amanheceu no outro dia, nosso café antes da corrida foi um copo de Fanta quente para cada um e um cacetinho para cada um, fomos pra corrida. Eu corri a prova, tomei diclofenaco antes de correr para poder suportar a dor na areia, era 10 km pela areia da praia. Fiquei em quarto na minha categoria, subi no pódio, peguei medalha, peguei troféu, voltei para a bateria, mostrei pro comandante e ali assinei meu engajamento. Ali foi a tua chancela ali, né? Tipo, ó, agora... Então, eu acho que quando a gente quer alguma coisa realmente, a gente tem que lutar por ela. Por mais que a resposta já seja negativa, a gente tem o poder de mudar a mensagem final. Se a gente realmente quiser, se a gente realmente se esforçar, se entregar de todo o coração, não tem como dar errado. E olha quantas dificuldades, né? Tu ia sair sem o alimento, aí a tua esposa conseguiu parar o ônibus, conseguiu pegar. Aí deu tudo certo, só que esqueceu a passagem da volta. Tá aí, como é que foi a volta? A volta tinha um uruguaio aqui que corre muito bem, né? O que corria na época, o Guigenéa, ele tava lá, ele já tinha ido com antecedência, porque ele era atleta de elite, ele ia pra brigar pelo pódio, pela geral da prova. Aí eu falei, tia Guigenéa, aí ele me emprestou o dinheiro. Aí quando eu voltei com ele de lá, no mesmo ano, a minha esposa tava de madrugada aqui esperando, aí deu o dinheiro pra ele e tudo resolvido. E aí eu assinei engajamento e fiquei por 7 anos no exército. Cara, a gente não poderia deixar de perguntar como é que foi a tua volta, né? Porque deu tudo certo aí, venceu a passagem de volta. Cara, e a tua primeira viagem internacional foi pelo quartel ainda ou não? Não, foi depois? Já tava bem depois. Aí tu teve a baixa quando? Eu tive começo de 2012 eu saí do quartel. Tá, 2012. 2012 tu saiu? Saí eu servi em 2011, cara. Qual quartel que você viu? Não, foi no 7º. Mas a gente deve ter se encontrado, porque em 2011 eu vivia mais no 7º que outra coisa. Eu treinava lá com... Não sei se o Pólvora tava lá ainda na época, mas eu passava no 7º treinando. Eu entregava as cartas de reservista, eu tava sempre no 7º. Cara, nos 2011, logo que eu cheguei, ainda como conscrito ali, né, camisetinha branca e tudo mais, tava saindo um pelotão pro Haiti. Ah, sim. Foi o primeiro pelotão que saiu pro Haiti, foi em 2011. Isso. E aí eu cheguei e tava saindo um pelotão ali naquele momento. E aí, em junho, julho, setembro, acho que foi. Sim. Esse pelotão voltou. Aí foi recebido lá, todo mundo de boina azul. E, teve um baita de um evento, né? Teve uma formatura bem bacana. Pô, foi bem bacana de ver, cara. Foi. Aí os caras já voltaram. Quem foi soldado já ganhou promoção de cabo, os cabos, os sargentos, segundo sargento, terceiro sargento. Cara, foi bem legal aquele ano, cara. Foi bem legal. Foi bem legal também. Mas, cara, de repente a gente se fechou em algum momento. Com certeza, ali, sim. Né? Eu vivia no 7º. E aí tu tem a baixa 2012. Tá. E aí, depois da baixa... Bom, eu fiquei um ano, infelizmente, porque eu queria ter ficado mais. Sim. Eu me senti um pouco perdido, cara. Um pouco não, totalmente, né? Porque por mais que seja um ano ou 7 anos, a gente vive o exército muito intensamente, né? Sim, com certeza. É muito intenso, cara. A todo momento, de noite, tu acorda, tu dorme pensando no quartel. É verdade. E como é que foi pra ti, cara? Porque além de ser 7 anos, foram 7 anos de muita experiência, muito amadurecimento pessoal, profissional. E como é que tu sais depois de 7 anos do exército e tu já tinha alguma coisa preparada aqui fora ou tu não sabia ideia do que fazer ainda, cara? Não, na realidade eu saí meio perdido, porque na realidade em 2011 eu fiz de tudo para conseguir a minha estabilidade no exército. Eu fiz de tudo que for. Eu fazia assim, ó, eu representava a bateria por tudo quanto é lugar do Brasil. Eu fiz de tudo para tentar chamar a atenção de conseguir a minha vaga. Eu tinha naquilo que eu ia estabilizar, mas isso eu não consegui. Então nem tudo a gente consegue na realidade. Só que assim, ó, voltando lá no passado, assim que eu acabei atravancando, quem é o Marcos? Muitos me chamam de corredor. Mas, na realidade, eu sou um expert em realizar sonhos. Deus me deu uma sabedoria tão grande para realizar sonhos que eu, desde pequeno, sempre fui muito sonhador, muito mesmo, assim, ó. E eu sabia, lá na casa de uns 7 anos, mais ou menos, eu tinha um sonho. Eu gostava de comer bolachinha recheada e tomar aquelas guaranazinhas 3/4 de antigamente. Eu gostava de todo sábado sentar na vila ali que eu morava com uma guaranazinha 3/4 e comer uma bolachinha recheada. Eu gostava, era o meu sonho, aquilo era o meu sonho. Só que eu sabia que para mim realizar meus sonhos, eu tinha que fazer algo para realizar meu sonho. E o que eu fazia?
eu passava cera, todos os sábados eu passava cera na casa da minha vizinha, aquelas ceras que tu ficava de joelho, assim, Sim. aquelas antigas. Sei lá, a cardeal vermelha? Isso, aquela cardeal vermelha, eu passava cera na casa. Muito passei na minha voz isso aí. É. E a vizinha me dava R$1. Eu pegava aquele R$1, comprava minha bolachinha e comprava meu Guaraná e realizava meu sonho. Só que, na realidade, os nossos sonhos, eles sempre vão aumentando, né? Então, tu tem que ter novas estratégias para te realizar eles. E aí, um dia eu tava aqui no centro também, passei no centro e vi uma camiseta verde no centro. Falei, tia, eu vou comprar essa camiseta. Mas se eu passar cera, eu vou demorar muito tempo para comprar essa camiseta. A camiseta custava R$7, ia demorar 7 semanas. Putz. Aí, o que eu fiz? Peguei um carrinho de picolé, comecei a vender picolé, e em uma semana eu realizei meu sonho. Então, como eu te disse, muitos me chamam de corredor, mas na realidade sempre fui um expert em realizações. Cara, que sensacional, né? É. Ou seja, então tu concorda que pra gente atingir um objetivo maior, a gente precisa ter micro metas, né? Com certeza. E a gente vai atingindo e isso vai inflando a gente, né? Inflando, vai claro. motivando, vai inflando, vai motivando. E, cara, que bacana, cara. Que pensamento interessante que tu teve, né? E desde novo tu já sempre foi assim. Sempre fui Sempre muito teve essa sonhador. cabeça pra frente. Sempre acelerado, sempre assim, ó. Jamais que se tu andar comigo, assim, ó. Se nós formos amigos, jamais eu vou falar uma coisa negativa. Assim, ó, eu tenho. A minha maior qualidade é ser um cara sonhador, um cara pra cima. E às vezes também acaba sendo defeito, porque às vezes eu me frustro. Às vezes não dá certo e eu me frustro. É normal. Mas eu sou muito pra frente, assim, muito sonhador, muito, muito mesmo. Cara, tu acredita que o sonhador, vamos dizer assim, eu até acho que eu me simpatizo contigo nessa questão do sonhador, porque eu sou um cara que eu muitas vezes não externo as coisas, mas eu fico na minha cabeça fervilhando desse tamanho, entendeu? E às vezes, quando essas coisas não dão certo, não é um pouquinho, quando dá muito errado, Sim. a frustração é do mesmo tamanho do teu sonho, né? É verdade. Teu sonho é grande, a tua frustração ela é maior ainda. E como é que tu trabalha na tua mente isso, cara? Porque, vamos lá, a gente sabe que Livramento, ela nunca não tem uma cultura de um poder público, vamos dizer assim, ou de uma grande instituição de promover ou o atleta ou um profissional independente da área. Não tem esse objetivo em potencializar, né? É muito por conta própria. Sim, né? sim. E como é que tu lidava com isso, cara, sabendo que... Bom, tu sabe disso, hoje tu já tem melhor entendimento, eu acredito. Dentro dessas circunstâncias ainda no Exército, né, que tu participou de várias corridas e tudo mais, cara, teve alguma situação que tu achou que não ia voltar a correr mais? Não sei se tu já te lesionou, se teve algum tipo de trauma? Sim. Além da lesão essa que eu tive em 2005, da tendinite, em 2008, depois que eu te falei que eu voltei para aquelas Olimpíadas lá e ganhei todas as modalidades, eu quis sair e correr, fazer a primeira prova fora do estado. E aí tinha uma meia maratona em Blumenau, né? Eu falei, tá, é lá que eu vou. Aí eu comecei a me virar, começar daqui e dali. E fui para Blumenau. Fui eu e um meu amigo chamado Juliano daqui. E aí eu tava correndo, né? A meia maratona, 21 quilômetros, minha primeira meia maratona. E lá no quilômetro 12 eu devia estar em 7º na geral. E a premiação era muito bom era boa a premiação pros 5 primeiro. E aí no quilômetro 12, assim, né? Eu tô correndo bem. E na época, e naquela hora, assim, me deu vontade de fazer uma oração. Aí eu me lembro assim, ó, aí bem em seguidinha, assim, tava o ponto d'água, que os milicos estavam dando água. Naquela hora eu comecei assim, Pai Nosso. Quando eu falei assim, ó, Pai Nosso que estai. Quando eu falei essa palavra, assim, eu escutei aquela freada. E eu só vejo o milico fazendo assim, com a mão na cabeça, assim, e eu correndo. Quando veio um carro, entrou a 60 km por hora na corrida, pegou dentro do meu joelho aqui, me levou, jogou pra cima. E ali eu fiquei desacordado. Ali, tá brincando, cara. Ali eu fiquei, o carro invadiu a corrida, tinha mais de 10 mil corredores. E a pessoa vinha desde lá de trás e pegou eu que tava lá na frente. Me atropelou. Aí me jogou pra cima. E eu me lembro que pegou no lado de dentro do meu joelho. Eu grudei no para-brisa do carro e grudei o meu lado do rosto aqui, assim, muito forte no chão. E ali eu fiquei desacordado. E aí, em seguida, o meu amigo passou, né? Que ele vinha um pouquinho mais atrás de mim e parou. E aí ele começou a chorar e se desesperou também. Aí eu falei, tchê, vai, segue a corrida, não tem o que tu fazer. Eu tava consciente. Já tava consciente. E aí, nisso, chega a ambulância, a SAMU, e ele seguiu correndo.
A pessoa fugiu, não me prestou socorro, né? Pegaram, depois, mais pra frente, pegaram o carro. E aí me levaram pro hospital. E Deus é tão maravilhoso que naquela hora, o cara que tava. O enfermeiro que tava na ambulância, o cara era santanense. Não. Lá em Blumenau, o cara era santanense. E aí o cara começou a conversar comigo para não deixar eu dormir, né? Porque a pancada foi muito forte na cabeça. E aí me levaram pro hospital. E eu cheguei lá no hospital, me botaram numa uma maca fria, gelada, assim, ó, pra tirar raio-x. E ali eu me lembro que chegou o médico com raio-x e falou assim, ó, tu vai ter que ficar baixado aqui um dia em observação. E aqui essa lesão foi bem essa lesão que aconteceu no teu joelho. Provavelmente tu não vai correr mais. Porque a lesão foi muito forte, a pancada foi muito forte no teu joelho. E nisso eu era militar e eu tinha ido correr uma prova civil. E eu tava de serviço no outro dia, eu tinha que voltar pra casa. E aí, pá, e aí eu fiquei, né, desesperado. Por causa que, imagina, eu tava fazendo algo que era civil, não tinha nada a ver com o quartel, né? Fora. Não tinha nada a ver com o serviço, não ia ser um acidente de serviço. E aí eu falei pro médico que eu não podia ficar lá, que eu tinha que ir embora, que eu tinha expediente e no outro dia eu não podia ficar. E aí eu assinei um termo de responsabilidade. Aí veio a ambulância do quartel, me pegou lá, e aí eu pedi pro cara da ambulância, ainda não tinha, tava ainda com a função da maratona, ainda tava rolando lá, né? Tava a parte da premiação. Aí eu pedi pro cara da ambulância, não, me deixa lá na prova lá, que depois eu me viro, eu não conseguia caminhar. Que eu me viro pra... Você não conseguia caminhar mais com ou uma menos? perna, não, com uma perna eu não conseguia. Ela tava de pé, não conseguia mover, porque inchou muito o joelho. A parte do joelho inchou muito. E aí eu me deixou lá, só que eu sabia que tinha o meu amigo lá, que ele ia me ajudar. Quando eu desço da ambulância lá, o meu amigo chegou lá e todo mundo chegou na volta da ambulância pra saber o que tinha acontecido com o corredor, já tinha viralizado aquilo, né? Atropelaram um corredor, atropelaram um corredor. E nisto, chega um cara que eu nunca tinha visto na vida e tocou no meu ombro e falou assim, amigo, Deus manda te dizer que aqui não é teu fim, e sim um começo. A partir daqui ele vai te levar por lugares que tu jamais imaginou. Então, onde que eu ando hoje, eu me lembro das palavras daquele cara. Então, sabe quem é esse cara, não? Hoje sim, eu sei, eu sou amigo dele, eu achei ele na internet. Então, acho que naquele ponto ali, acho que às vezes, hoje eu tenho uma palestra que se chama O que tem atropelado seus sonhos? Muitas vezes, várias circunstâncias estão nos atropelando. É o medo do que os outros vão falar, eu não vou fazer tal coisa por medo, por vergonha, por comodismo. E aí, eu creio que Deus queria me mudar, ele queria que eu alcançasse o que ele tem para mim. Então, eu já vinha sendo atropelado pelo medo, eu tinha vergonha, eu não fazia por causa do que os outros iam falar. Então, Deus precisou usar um carro para me atropelar fisicamente mesmo, para me dar conta que eu já estava sendo atropelado. E aí usou a boca daquele cara para falar para mim que ali não era o meu fim, e sim um começo. Então, onde que eu ando hoje, em todos os países que eu ando, agora tá dando essa entrevista aqui para vocês, faz parte daquela mensagem que o cara falou. Não, ali não era o meu fim, era um começo. E realmente, depois dali, eu nunca mais parei. Eu só comecei a crescer. E eu sei que Deus tem mais para mim, para ti e para todos nós. Amém, cara. Que legal. E a partir dessa palavra que tu recebeu, ali começou a abrir portas para ti, então. Sim. A partir dali começou a abrir portas, porque depois veio a tua baixa e tu teve que seguir a tua vida. Né? Isso foi, o atropelamento foi em 2008, né? Ainda fiquei mais 3 anos no exército. 3 anos. E depois dali, em um mês, eu voltei pra casa, me recuperei, comecei a correr de volta, mancando na cidade. Eu comprei uma malha, essas que parece uma leg de feminina. Na época, até esses dias eu tava falando pro meu filho, na época eu era o único que usava. E as pessoas passavam pra mim e começavam a debochar de mim que eu tava com aquela leg. Mas aquela leg não era por frio, mas era pra segurar o meu joelho, entendeu? Pra firmar, pra poder correr. E aí eu voltei a correr. E aí, eu comecei a correr o circuito da Caixa, corri em Porto Alegre, aí depois corri em Curitiba, e depois fui correr lá em Brasília. E para mim ir para Brasília, eu também nunca não tinha dinheiro para as passagens, consegui ali o dinheiro, e eu fui para Brasília com, essa história também tá dentro das minhas histórias preferidas, eu fui com R$30 para Brasília. Eu tinha as passagens, eu fui de avião e voltei de ônibus. A minha esposa nós tínhamos o Luiz Felipe de 1 ano, né, e ela estava para ganhar a Mariana, só que a Mariana era para nascer só em dezembro, e a corrida era em novembro. Aí eu fui para Brasília com R$30 no bolso, cheguei em Brasília com R$30, eu fui só com R$30, que era ou R$30 era para alimentação, para hospedagem, para transporte, para tudo. Cara, só pra galera não achar que era R$30 na década de 90, né, que era muito dinheiro, né? Que época era isso aí? 2008, final de galera, 2008, era agosto. R$30 de hoje ainda, tá? Cara, tchê. E aí eu cheguei em Brasília.
Desci no aeroporto. E aí, o que eu faço, cara? Naquela época eu não tinha o celular para me pesquisar, botar no Google Maps, alguma coisa. Eu peguei o ônibus e vou pro centro da cidade. Quando eu tava na frente do aeroporto, encostou um rapaz, né? Cara alto, moreno, alto, grandão. Começou a conversar comigo. E aí ele subiu, e ele viu que eu tava com uma camiseta militar que dizia Comando Militar do Sul. E ele sentou no meu lado, dentro do ônibus de linha. Eu fui pro centro da cidade, né? Pra rodoviária, onde que sai todos os ônibus de linha da cidade de Brasília. E aí ele começou a conversar comigo. Aí eu abri meu coração pro cara. Falei o que eu tava fazendo ali, o que eu fui fazer ali. Que eu fui com 30 reais no bolso. E o cara... eu sou subtenente do exército, né? Falando, começou a falar. E aí, quando nós tava perto do shopping, que eu tinha que pegar o kit da corrida, ele falou assim, esse aí é o shopping que tu tem que pegar o kit da corrida. Desce aqui, depois tu pega outro ônibus, vai pro centro, até o plano piloto lá de Brasília. E tu chegou no dia da corrida? Cheguei um dia antes. Um dia antes? No sábado. E aí, eu cheguei, passou mais de horas, peguei o kit da corrida, e saí pra fora do shopping, e subi no ônibus de linha e desci no plano piloto. Quando eu tô lá no plano piloto, eu falei, e agora? Por que eu faço? Onde eu vou dormir? Eu falei, eu vou dormir aqui nessa rodoviária mesmo. Corro. Porque a minha ideia em Brasília não era só ir correr, mas eu ia ficar até terça-feira lá, pra mim, até segunda de noite eu ia ficar, pra mim ir no Ministério do Esporte, pra tentar conseguir um Bolsa Atleta, pra me informar disso. Então eu fui pessoalmente em Brasília tentar falar com o ministro do esporte. Eu quis fazer isso. Será que o homem é dedicado, não? E aí eu tava assim na rodoviária, aí eu vejo uma placa assim, setor militar. E eu vejo um monte de milico subindo pra ir pro expediente do quartel. Pra ir pro expediente que estavam de serviço no dia, de repente, que era sábado. Quando vê, chega um uninho, cara. Mas detonado. Cara, quando eu olho assim, sai 2 brutamontes dentro do uninho. Esse que segundo era subtenente e o outro, cara. Aí ele chega em mim, pegou minha bolsa assim, vamos que a gente vai te levar pro hotel de trânsito. Esse meu amigo aqui é o sargento lá do hotel de trânsito. Eu falei, cara, esse cara não... Eu não sei como é que o cara como é que os caras me acharam ali, cara. Eu falei assim, não, mas eu não quero ir, cara. Não tem problema. Não, mas vamos, cara. Nós vamos te levar pra lá. Eu falei, não, mas eu não quero ir, cara. E aí ele começou... Você tava desconfiado ou não? Eu comecei a desconfiar. E eles começaram a puxar minha bolsa. Eu puxava de um lado e eles puxavam do outro, cara. Vamos lá pro hotel de trânsito. Eu falei, não vou ir, cara. E aí eles só me largaram, me deixaram de mão, porque começou a encher muito de milico ali. Muito militar começou ali. E aí eles subiram no carro e se arrancaram. Até hoje eu não sei se realmente esses caras eram do hotel de trânsito ou Mas eles estão fardados, nada? Não, estavam civil. Um carro, um uninho, tinha detonado, com os vidros fumê detonado. Mas o cara sabia... Cara, eu acho que não era. Não era. Eu acho que não é. Mas o cara sabia que só tinha 30 reais, cara. Ele queria pegar meus 30 reais. E aí eu falei, aí eu vi setor militar, eu fui pro setor militar, eu sou milico, cara. Aí fui pro setor militar, achei um quartel de artilharia lá também, me apresentei. Aí me deram o pouso, posei. Fui na corrida no outro dia, ganhei a corrida. Ganhou? A primeira corrida depois que eu tinha sido atropelado. Ganhei a corrida em Brasília, uns 5.000 metros. Aí, na época, era aqueles cartão Aí eu liguei pra minha esposa pra avisar ela, né? Aqueles de unidade. Eu tinha um cartãozinho de 40 unidades, botei no cartão, liguei pro celular dela. E ela assim, oi, tudo bem? Só pra te avisar que eu ganhei aqui. E ela assim, Marcos, adivinha quem que tá aqui comigo? Eu falei, quem? Não acredito. A Mariana nasceu. Cara, foi tão estranho naquele momento, porque eu senti as dores de parto da minha esposa lá de madrugada. Na madrugada de sábado para domingo, eu não conseguia dormir, eu tinha muita dor na barriga, parecia muita dor, eu ia pro banheiro, era só dor forte. Eu tava sentindo as dores que ela tava ganhando. Então, no momento que eu corri a corrida, que eu ganhei a corrida, ela ganhou a minha filha em Livramento. Cara, que momento bonito, né, cara? Foi. Só que aí, no mesmo momento, eu tava desesperado pra poder voltar pra casa, pra ver ela. Só que eu sabia que eu não tinha dinheiro pra vir de avião. Eu ia vir de ônibus, e o ônibus são 3 dias de viagem. E aí eu já tava comprado pra mim segunda, aí eu tive que esperar a segunda, e fui chegar só, acho que quinta de manhã. Quase que tu chegou pro batizado no 7º dia ali. E aí fui no Ministério do Esporte, tentei falar com o ministro, não, né? Não deu certo. Falei com o secretário do ministro. Aí não deu certo, não deu certo. Voltei pra casa e conheci minha filha. Mas porque ela não era pra novembro, era pra final de dezembro. E aí foi mais uma história legal que marcou a minha vida dentro do atletismo. Cara, eu percebi que todas as tuas viagens, todas essas teus planejamentos, sempre foi muito focado, né? Focado em ir lá em realizar, dormir, não importa como é que eu dormi,
Ah, o que vai comer? Pá, não importa o que eu vou comer. E sempre com, pô, uma grana curta, não se preocupando como é que é fazer pra se virar. Cara, isso aí, se não é dedicação, cara, perseverança, persistência, eu não sei, cara. É, Pô, é que- parabéns, de valeu. verdade, cara. É que na realidade a gente eu nunca foquei no como, né? Eu nunca foquei. Porque se tu foca no como, tu desiste, porque é difícil. Então o que que eu fazia? Eu sabia a minha meta, o que que eu queria, e eu começava a caminhar em direção àquela meta. Eu não focava no caminho, eu focava só no dia a dia e no final. Porque se eu fosse focar no como, eu não ia, cara. Porque olha, eu vou passar por dificuldade, vai acontecer isso. Eu não vou, tu desiste. Então a gente tem que meditar no final o que que tu quer alcançar, meditar naquilo, focar naquilo e começar a ir te movimentar. Tem que se movimentar, que aí dá certo. E depois de tu começar a se movimentar como tu fala As e coisas tá lá, tu tem que, Tem que ir. tu vai criando situações, né, cara? Bom, que bom, cara. Pô, desde sempre aí já deu pra perceber que Deus estava contigo, Amém. né? E, cara, depois do quartel, falou que abaixa 2012, e como é que começou a caminhar o Marcos fora do quartel? Porque no quartel, no exército, a gente é indicado, vai pra lá, vem pra cá, e Sim. é um pouco mais tranquilo, né? Sim. Agora, quando tu saiu de lá, qual foi teu primeiro trabalho? Como é que tu te virou? Quando eu saí do quartel, né, eu saí meio totalmente perdido. Não me lembro que eu ia pra frente de casa, não entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu achei que eu ia estabilizar no exército. E aí eu comecei a vender material odontológico aqui na cidade, né? Aí era um trabalho meio informal, né, que eu podia ter meu tempo para treinar e vender material. E aí eu comecei a trabalhar vendendo material odontológico em 2012. Só que em 2012 eu saí do quartel com uma indenização que era para comprar meu terreno, para sair do aluguel, fazer a minha casa. Na época o dinheiro dava, né? Só que aí, naquele mesmo instante, apareceu uma oportunidade de eu conseguir um patrocínio muito forte numa estatal poderosa do Brasil. E aí, o que que eu fiz? Tava certo, 99,9% que essa estatal ia me patrocinar no ano de 2013. Que seria um valor tipo de 6, 7 mil por mês. Naquela época era muito dinheiro, em 2013. Sim. Então, era certo, o patrocínio era meu. E o que que eu fiz? Eu falei assim, não, para me segurar esse patrocínio, eu vou pegar esse meu dinheiro do terreno e vou investir em corrida. E aí eu comecei viajar pelo Brasil inteiro, corri no Rio de Janeiro, corri em Brasília de novo, corri em Belém do Pará. Aí um pouco melhor. Uma preparação melhor. A preparação melhor, mas eu sempre fui apertado de dinheiro. Nunca assim, eu digo assim, eu vou com 3 dias de antecedência. Não, eu nunca fui. Sempre foi difícil. Sempre foi muito difícil nos primeiros lá para mim, para essas corridas. Só que eu comecei a usar o dinheiro do quartel para mim poder correr. Então eu pagava do meu bolso, eu investia na corrida. E aí corri o ano inteiro, representando essa estatal, ganhando provas, botando na internet. Aí a estatal fechou contigo. A princípio fechou, né? E aí corri por todo o ano, quando chegou em dezembro, né? Eu corri a última prova lá foi em Brasília, ganhei. Tá, dia 7 de dezembro eu fui contemplado com a bolsa. A dia 7 de dezembro eu já tinha R$300 do dinheiro, do meu dinheiro da indenização, foi todo nas corridas. E dia 7 ser contemplado. E aí, janeiro já ia ganhar a primeira parcela. Só que quando deu 13 de dezembro, teve um rombo dentro dessa estatal e cancelaram todos os patrocínios. Não. E eu fiquei desempregado, sem patrocínio e sem o dinheiro do meu terreno. E aí eu pensei, deu, nunca mais eu quero saber de corrida. Acabou, pra mim deu. Não quero mais saber. Aí eu comecei a trabalhar de frentista. E dei um tempo da corrida. E Quanto aí, tempo tu ficou parado no posto? No posto eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos, mas a corrida, parado da corrida, tipo, que eu fiquei uns 3 meses, mais ou menos. Porque eu tava bem pra baixo mesmo, assim, não do que tinha tinha acontecido. Não tinha mais. É que de alguma forma abalou, né? Abalou muito. Porque tu tava com aquela expectativa alta de ter um apoio, porque se viesse esse patrocínio aí, com todo esse teu investimento, tu ia chegar voando, né? Claro, cara? E ali ia comprar meu terreno, eu ia fazer minha casa. Essa era. E era certo, cara. Eu falava com os presidentes da estatal, eu tinha contato com eles, e era 99,9% de chance que a vaga era minha. Era a minha vaga. Tá, mas é assim, ó. Aí não consegui. A grana foi embora. Sim. O patrocínio não veio. Foi trabalhar no posto por 2 anos. E depois do posto tu fez o quê? Quando é que começou a retomar isso? Aí tu começou mas aí... A retomada? Isso, aí na realidade a retomada começou ali em 2013 mesmo.
3 meses depois que comecei a trabalhar no posto, eu comecei a correr de volta. Comecei a participar de prova, a participar de prova. E aí eu fui correr um sul-americano em Montevidéu, de atletismo. E também é uma história incrível. Se eu for te contar todas as histórias aqui, nós ficamos um bom tempo. Acho Não, que mas assim, ó, não sei se a galera te avisou. Hoje, pra quem não sabe, dia 7, a gente tá gravando isso, galera. No dia 7 de junho, a gente vai ter o dia 10 aqui, né? Ah, tá. Gravando, né? Gravando, tá. 3 dias gravando. Tranquilo, então tá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Avisou familiar Então, lá, tá tem tudo certo. bastante história pra Não, contar, aqui, então. já vamos puxar um sofá aqui. E aí, eu voltei a correr. Aí eu fui correr uma prova em Montevidéu, um sul-americano. Eu me lembro que aí também aconteceu, eu fui no dia da prova para Montevidéu, e aí eu fiquei em segundo do América do Sul, corri de tênis numa prova de atletismo. Eu me lembro que eu entrei na pista de atletismo, porque o atletismo, a corrida de rua, ela é mais humana, assim, tipo, as pessoas mais se ajudam. O atletismo não, é aqueles caras que ficam de fone, aquecendo, tem óleo de cabeça para baixo, sabe? Tem uma certa, sei lá, cada um tem, é uma estratégia diferente. E eu cheguei para correr em Montevidéu de tênis. E eu saí daqui às 5 da manhã. 5h15 eu peguei o ônibus, acho, se não me engano, ali na Rodoviária de Ribeira. E aí eu me lembro que o meu pai, naquela madrugada, eu trabalhava no posto, né? Naquela madrugada eu pedi pro meu pai para ele marcar o motoboy para me pegar lá em casa às 4h30 da manhã. Tchê, e era 4h30 da manhã, 4h35, 4h40, 4h50. E nada do cara chegar lá para me pegar. Tinha saído desesperado ali pela Saldanha da Gama, correndo, pra pegar o ônibus. E tu ia pegar o ônibus na rodoviária? Na Rodoviária de Ribeira. Quando dava, eram 5h10, aqui na ponta da Praça Artigas ali, vinha um cara de moto, simples de moto. Eu me atirei na frente da moto do cara. E falei o que estava acontecendo, se ele me dava uma ajuda. Aí o cara me largou lá na rodoviária. Quando tava saindo lá, o ônibus estava dando ré já. Dando ré pra ir embora, pra viajar. Caraca. Aí eu subi no ônibus e fui pra Montevidéu. Cheguei lá em Montevidéu, eu levei comida de casa, né? Porque eu sempre apertado de dinheiro. Aí comi lá na praça de Montevidéu. Aí fui pra prova. Chego na prova, tinha atleta de tudo quanto é lugar da América do Sul. Os caras tudo de sapatilha, top, de linha, né? Porque o atletismo, ele é limitado, né? Ele é algo diferente, é dentro da pista de atletismo. São poucos atletas, tipo, são 15 em cada competição, em cada prova, tipo. E os caras tudo de sapatilha. E eu chego de tênis, calção quase calção de futebol, pra largar. E os caras começaram a olhar pra mim. Não me deram bola muito, cara. Tchê, aí eu larguei aqueles 1.500 é 3 voltas e meia, que era a minha especialidade na época. E aí eu já tava em terceiro. 3.500 é a tua... Era 1.500. 1.500. Era a minha especialidade na época. E aí quando bateu a sineta pra última volta, eu tava em terceiro. Tchê, me passou um grandão, um cara, acho que uns 2 metros, cara. E eu fiquei em quarto. Aí quando entrou lá nos últimos 200 metros final, eu dei tênisinho, rapaz. Voltei no lado dos caras, fiquei em segundo da América do Sul. Enfim, aí voltei de volta, aí fui pra rádio, porque eu sempre fui bom de branding, né? Eu não entendia o que significava aí. Agora eu entendo o que é isso. Agora... Não, mas naquela época eu era muito bom. Eu vendia a minha marca. Você vendia bem. Eu criei uma marca fortíssima minha. Muito forte mesmo. Eu investi nisso. E aí, voltei. E aí quando veio aparecer uma oportunidade de ter um patrocínio aqui de um free shop do Uruguai. E fechou a parceria e eu fiquei 10 anos patrocinado pelo free shop. Pô, cara. E aí começou a abrir as portas. E aí... Só que nesse ano de 2013, quando eu fechei o meu primeiro patrocínio, não era patrocínio fixo, financeiro, era patrocínio com material. Em 2013, que eu tava com patrocínio, depois que eu corri o Sul-Americano, eu perdi todas as provas que eu corri. Eu perdia pra senioridade e eu não sabia por quê. Aí quando eu fui ver lá no final do ano, lá eu tava no último de anemia. E mesmo assim, essa empresa não deixou de me patrocinar, de me apoiar na época. E aí que veio a história do Marcos sair pro exterior, pra fora do país. Porque que eu pensei, eu já corri em Belém do Pará, já corri em Brasília, já corri em São Paulo. Brasil já tinha percorrido. Tudo, eu fiz tudo que tinha que fazer e estava no meu alcance. Eu preciso fazer algo que chame atenção para conseguir um patrocínio financeiro fixo e eu viver do esporte. Eu preciso fazer algo diferente. Aí um dia eu tava olhando ao Esporte Espetacular e vi Planeta Extremo. Um quadro dentro do Esporte Espetacular. E aí tinha a Maratona de Jerusalém. Eu falei, é lá que eu vou. Do nada, assim, nada. cara? Gerou assim, eu vi que era de Deus, que o meu coração acelerou. E do nada, eu falei, é lá que eu vou. E aí comecei a fazer rifa de chocolate, fazer trufa de chocolate, fazer rifa. E fui parar em Jerusalém. Tá, mas não é fui parar em Jerusalém. Quero detalhes disso aí. Essa foi a tua primeira viagem internacional? Internacional, tirando o Uruguai, foi a minha primeira prova internacional. Tá, e quanto tempo da tua tomada de decisão de ir pra lá, não, vou ir, até tu chegar lá, quanto tempo isso levou?
Foi dezembro, a prova foi em março. Ah, foi logo? 4 meses depois, 3 meses e meio depois. E eu aí, consegui parar em Jerusalém. Mas tu tava com patrocínio? Tava Não tinha patrocínio. Não tinha mais. O patrocínio do Free Shop era patrocínio de material esportivo. Não era uma renda. Não era um patrocínio. E aí foi com base nas tuas rifas e vendas de produtos e tu conseguiu ir pra lá. E claro, e aí o que acontece? Aí várias empresas começaram a sonhar junto comigo. Inclusive esse Free Shop também na época me deu um dinheiro pra mim ir. Pra te ajudar. Mas mesmo assim começou a se tornar difícil. Era muito dinheiro pra ir. E aí eu trabalhava de madrugada no posto, né? De manhã eu chegava em casa, levava meus filhos pra escola, minha esposa ia trabalhar. E aí eu tinha que fazer as trufas. E aí eu saía vender, treinava de manhã ainda. Depois de tarde eu pegava meus filhos na escola, dava comida, cuidava deles e não dormia direito. E como é que foi a tua inscrição? Como é que tu fez? Porque tu não sabia se... Tem um valor pra inscrição, né? Sim, tem valor. Mas tu não sabia se... Claro, no teu coração tu sentia que tu ia conseguir. Mas como é que tu conseguiu essa grana pra fazer a inscrição antes, cara? Foi com a rifa. A grana... Tu conseguiu tudo assim. E aí paguei a inscrição na fé... E fui me organizando e fui indo. E aí, só que eu tava muito saturado, porque eu treinava de manhã e de tarde. De manhã e lá pelas 10 da noite eu treinava antes de ir pro posto de novo. E durante o dia eu vendia, cuidava dos meus filhos, cuidava da casa, porque a minha esposa trabalhava na época. E tu trabalhava de noite ainda. E eu trabalhava de madrugada. E aí eu tava muito saturado, muito saturado. Quando faltava assim, tipo, uns 15 dias pra mim pra Jerusalém, eu só tinha o dinheiro das passagens, não tinha pra alimentação, nada. Eu já não tinha mais força nem aonde conseguir. E um dia eu vim levar minha filha na creche aqui, né, na praça aqui. Aí eu vi a Câmara de Vereadores na época. Tia, eu vou entrar ali. Entrei lá e eles estavam no plenário, né, me lembro na época. Cara, e aí quando veio um dos vereadores, deu uma deixa. Nós vamos anunciar a casa que o corredor da nossa cidade tá aqui prestigiando a casa. Naquela hora ali, eu não sei, cara, não sei o que aconteceu comigo. Eu ceguei, eu fiquei cego, eu não sei o que eu fiz. Eu me levantei e comecei a falar o que estava engasgado há anos aqui dentro. Desabafei. E na época, ali, aí, o que chegou à conclusão? Que cada um deles ia me dar R$100, né? Pra te ajudar. Pra me ajudar, que daria na casa de R$1.700, que são 17, se eu não me engano. E aí eu fui pegar o dinheiro na próxima sessão. E aí, quando eu entro na sessão assim, um deles falou que ali não era o lugar de eu pedir. Eu tinha que pedir em outro lugar, que ali não era o lugar de assistencialismo. Cara, e aí tinha aquilo, pá! E aí, 3 deles me deram. Uma me deu R$10, aquilo foi foi uma humilhação tremenda. Eu peguei aquilo ali, foi algo muito marcante, e não me deram, e aí falaram que ele não era o lugar de eu pedir, enfim. Só que aí, aquilo não era algo mal, era um propósito de Deus, porque o que acontece? Aí eu fui para uma rádio, abriu as portas para ir numa rádio, eu fui lá, contei o que tinha acontecido, eu consegui, acho que uns R$7.000 em questão de 30 minutos. Foi algo tão forte, parecia a multiplicação dos peixes, assim, ó, de tão forte que foi o negócio. E aí eu consegui o dinheiro para ir para Jerusalém. E aí, no mesmo domingo, antes de ir, uma semana antes de eu ir para Jerusalém, tinha uma prova aqui na cidade, do Sesc. E aí, a minha esposa, Marcos, não corre, cara, não tem por que tu correr, tu tá saturado, tá cansado, descansa, teu objetivo é semana que vem. E eu pensei, mas eu não correr, vão dizer, o cara só quer correr prova no exterior. E eu falei, vou ir participar. Quando eu tô subindo andradas no final aqui da prova, aqui, os últimos quilômetros, eu abri a panturrilha. Machuquei feio a panturrilha, que eu não conseguia botar o pé no chão. Cara, tchê, e aí, como é que eu vou fazer? O que passou na tua cabeça, cara, nesse momento? Tchê, ali foi algo... Tchê, eu chorava, cara, de tristeza. Por que eu não escutei ela? E aí, eu fui no fisioterapeuta, no Diogo, né, um amigo meu, que me trata desde a época do quartel. Ele falou, Tia Costa, essa lesão demora uns 3 meses pra recuperar. Eu vou tentar fazer algo que tu possa apenas completar a prova. Eu falei, tá, tranquilo, eu vou ir pra Jerusalém. Só que naquela época... A minha ida para Jerusalém se tornou, sei lá, uma guerra política, sei lá. Uns falavam mal de mim, que eu não corria a prova, que eu não ganhava prova nem em Livramento, que eu ia lá fazer o quê lá, se eu não ganhava prova nem aqui. Outros me apoiavam, E aí eu já estava em Jerusalém lá. E eu sabia do que estava acontecendo aqui, da guerra que estava acontecendo aqui por causa da minha ida a Jerusalém. Muitos não concordavam, porque na realidade, quando tu se levanta, quando tu começa a se destacar, chamar atenção, muitos te apoiam, muitos vão te apoiar, mas tem muitos que vão te sentar ali a ripa. E foi o que aconteceu comigo. E eu lá em Jerusalém, eu me lembro que
que eu escutei que estava acontecendo. E aí Deus me mostrou que há muitos tempos atrás ele já foi vitorioso, ele pisou na cabeça do diabo lá, que nada ia me abalar. E a minha ideia era só completar a prova. Só completar a prova, a minha ideia. Tu queria uma experiência. É uma experiência. Só em ter chegado lá, eu já era um vitorioso. Com certeza, cara. Com certeza. O resultado de uma corrida, ela é consequência do dia da prova. Não tem nada a ver com... Porque tem dias que o corpo responde, tem dias que o corpo não responde, tem dias que responde. Então, o que eu quero dizer? Que o sonho realizado, ó, é quando tu vai. O sonho que não é realizado é aquele que tu deixa de ir por causa do que os outros vão falar de ti. Então, no momento que eu pego o ônibus para mim realizar um projeto e realizar uma corrida, o sonho já está sendo realizado, independente do resultado. Claro. Porque eu fui, entendeu? E eu fui para Jerusalém. E eu me lembro que quando eu estava na largada assim da prova, cara, eu pedi para Deus que eu apenas pudesse completar aquela prova. Tinha 30 mil corredores. Os 30 mil. Queniano, da Etiópia, da Eritreia, de todos os países. E eu larguei na prova. Cara, e quando eu larguei, eu senti algo tão forte, foi tão forte, tão magnífico, que nenhuma outra prova, nem outra no mundo. Porque se me perguntam qual prova que mais te marcou, Jerusalém, não tem outra, não tem comparação. Fora foi a que mais... A mais não tem comparação. Eu voltei lá depois para correr, mas essa primeira foi o que eu senti lá, nunca mais eu senti. E eu me lembro que eu ia correndo assim, ó, eu sentia como se as minhas pernas flutuassem em Jerusalém. Eu não cansava, e Deus me ensinando a correr ali. Marcos, tá forte, Marcos, tá forte, Marcos, tá forte. Quando no quilômetro 3, ele falou assim pra mim, assim, Marcos, apressa, passa ele. E eu fui correndo, subindo aquela... Porque lá em Jerusalém é montanha. As subidas essas que tem aqui pro 7º RCMEC é fichinha perto de lá. E eu subi aquilo como se eu estivesse descendo. Eu não era como se não fosse eu que estivesse correndo, era algo muito forte, cara. As minhas pernas flutuavam, realmente. Eu corria, eu sorria e as minhas lágrimas caíam em Jerusalém. Foi algo tão forte que eu vivi lá, e aí Deus falava, Marcos, apressa ele, passa ele. Quando veio, eu assumi o 3º lugar do geral da prova. E a promessa era só para os 3 primeiros. E aí Deus começou a forta, pressa. E eu correndo junto com os quenianos ali, tipo a 3 por quilômetro, coisa que eu não fazia nem aqui em Livramento. 3 minutos por quilômetro, cara. Eu tava correndo muito bem. E aí eu comecei só a escutar. Deus começou a me ensinar a correr. Nem eu, ele foi meu treinador lá, ele me guiou lá na realidade. Além dessa mensagem, além dessa reflexão que Deus te deu lá, e hoje, né, ele te levantar e fazer com que tu entendesse o teu propósito, ou melhor, que mensagem tu daria, cara, para uma pessoa hoje que ela tá numa completa imersão dentro de um nada, sem uma perspectiva, sem uma clareza no horizonte, uma pessoa que esteja hoje perdida em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente. Se tu tivesse uma última oportunidade de falar para uma pessoa que não tá com perspectiva nenhuma de vida pessoal, profissional, o que tu sente de falar para uma pessoa nesse estado hoje, cara? Olha, vou ser bem sincero contigo, o que tu falou é o que eu estava vivendo até uns períodos atrás. Eu saí do meu propósito e eu estava vivendo isso. Eu olhava pela janela da minha casa e olhava, cara, que eu tô perdido, eu não tô conseguindo me encontrar. O que está acontecendo comigo? Cadê o Marcos? Cadê aquele Marcos que fazia as coisas, que não deixava se abalar? Cadê ele? Eu estava totalmente perdido dentro de mim mesmo. E o que eu fiz? Eu precisei me afastar um pouco, eu me encontrar, eu entender a minha identidade, entender que eu sou filho do Criador, o dono de tudo, que eu posso todas as coisas. Então, eu acho que quando a gente está nesse estágio, acho que a gente tem que realmente olhar para dentro da gente, tentar pedir ajuda e se desafiar, cara. O desafio, o que eu tô fazendo agora, que eu vou contar, o desafio, eu me desafiar fez eu me levantar, cara. Fez eu achar algo dentro de mim, fazer aquilo queimar, aquela chama que tinha dentro de mim, voltou a queimar muito mais forte. Porque, primeiro, eu precisei me afastar, me encontrar, descobrir a minha identidade de novo, que eu tinha perdido, e me desafiar. No momento que eu comecei a me desafiar, tudo começou a fluir. As ideias começaram a vir,
eu tô mais leve. A alegria, aquela que eu tinha perdido, voltou com muito mais força. Então, eu acho que a gente tem que se desafiar. Tem que se desafiar. Mesmo que seja algo, tem que ser, não precisa ser um desafio super, super, algo grande. Não, eu quero emagrecer. Hoje eu vou fazer uma caminhada de 2 quadras. Vou fazer uma caminhada de 1 quadra. Desafiar. A gente tem que se desafiar. Porque quem se desafia é algo como se... Destrava, né? Destrava, né? Foi o que me aconteceu, me destravou. Eu precisei aprender, eu precisei sair um pouco da rede social, de parar olhar o status dos outros, né? E tentar me encontrar. Parar de olhar a história dos outros e olhar pra tua. Olhar pra minha. E saber que eu tenho uma história grandíssima dentro de mim, que eu posso ajudar outras pessoas. E todo, como vai cada um de nós tem uma nossa mensagem. E tem muitas pessoas do outro lado que precisam da nossa mensagem. Então a gente precisa se levantar, se movimentar, se desafiar e acreditar em Deus, né? Se ele é dono de tudo. Então tudo que tem é nosso. Cara, sensacional, cara. Que bate-papo legal, agradável. Que com certeza encoraja muitas pessoas, vai encorajar muitas pessoas, Amém. Vai despertar em muitas pessoas, vai fazer muita gente explodir novamente, né? Uhum. Ou seja, voltar a viver. Eu sinto uma grande necessidade hoje, eu vejo em muitas pessoas que estão sobrevivendo. Por que eu falo sobrevivendo? Porque não acreditam em mais nada. Ficam, se estiver chovendo, sol, né? Nada mais importa, não se incomoda com mais nada. E uma perspectiva que eu tenho, quando uma pessoa não se importa com mais nada, seja de acontecimentos ou com a vida dela, é uma pessoa que está sobrevivendo e alguém está usando ela para viver. É verdade. Né? Uhum. Quando a gente para de viver, a gente começa a sobreviver para amparar a vida dos outros. Bem assim. E, cara, foi algo muito incrível ter esse bate-papo contigo hoje. Valeu. Tô muito feliz mesmo. Valeu, eu te agradeço. Tenho certeza que a galera deve ter curtido demais esse bate-papo. E, Marcos, eu queria, antes de finalizar, se tu pudesse resumir uma palavra que eu vou te falar aqui, tu pode ter o tempo que tu quiser. Tá. Mas eu queria que tu me explicasse o que significa a palavra família pra ti. Família é a base de tudo. Eu tenho mais um tempinho para falar? Tem todo o tempo do mundo. O que acontece? Porque quando eu comecei a dar... Até 2012 ali, eu era muito eu. Eu quero realizar meu sonho, quero realizar meu sonho, quero realizar meu sonho, quero realizar meu sonho. E eu esquecia das pessoas que estavam no meu lado, eu esquecia das pessoas que eu amava. Então, eu automaticamente era o meu eu. E as coisas estavam erradas. E 2019, aí eu mudei muito, né? Muito. Eu comecei a priorizar a Deus, minha família e depois meus sonhos. Só que em 2019, na realidade, foi que eu entendi e agradeço a Deus por ter mudado lá em 2012. Porque eu fui correr uma prova na Inglaterra, em Liverpool, né? Foi uma experiência incrível também, é uma história grandíssima que está dentro do livro, que eu conto nas palestras, é uma história assim, ó, sensacional. O que aconteceu também, o que Deus fez lá na minha vida foi algo tremendo. Quando eu voltei de Liverpool, eu tava, no primeiro dia eu me deitei a dormir, eu comecei a sentir formigamento nessa mão. E aí eu senti nas pernas. E aí meu coração começou a palpitar, e eu já comecei a enxergar tudo escuro na cama, e eu comecei a tentar engolir, eu parecia que eu tava engolindo a língua. E eu falei assim, eu não quero morrer, eu comecei a dizer, eu não quero morrer, cara. Sério, e aí cara? fui parar no hospital. Lá em Liverpool? Não, isso já aqui em Livramento, primeiro dia que eu tinha chegado. Ah, depois na maratona, quando eu cheguei aqui. E aí fui parar no hospital. E aí botaram aqueles remédios debaixo da língua, tudo, fui pra casa, no outro dia fui fazer um exame de coração. Saiu um problema no meu coração. Falaram que meu coração tava hipertrofia, como é que você fala? Tava grande. Na realidade, que eu ia ter que parar. Marcos, espera um pouquinho, vamos ver o que é isso. E aí eu tive que parar de correr. Então aquele Marcos que tinha corrido uma maratona, numa hora pra outra, ele já não podia mais correr. E aí que eu quero chegar na conclusão. Que não adianta nada, cara, tu ter todo o dinheiro do mundo, eu ganhar todos os troféus do mundo, todas as medalhas do mundo. Se um dia, por exemplo, eu me aposentar, eu voltar para casa, a minha casa vai estar cheia de quê? De troféu, de dinheiro, de medalha. Porque as pessoas que eu amava, eu pisei para realizar meu sonho. Então, naquele momento, eu valorizei muito a minha família e agradeci a Deus por ter mudado lá em 2012. Porque que adianta? Um Marcos, uma hora corredor, uma hora tá com problema no coração, não pode mais correr. Vai ficar aqui sozinho com as medalhas dele, vai abraçar as medalhas dele, vai abraçar os troféus dele. O Marcos e o ego, né? Eu e o ego. E aí que Deus, que não, a nossa família é a base de tudo, cara. E a gente nunca pode
botar os nossos sonhos na frente da nossa família, em linha de Deus, tem que botar, encaixar Deus, família, e depois nossos sonhos, e alinhar com a nossa família. Falar com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa, mãe e tal. Então é isso, cara. Então eu agradeço a Deus. E depois eu voltei a correr, né? Depois de 5 meses eu fiz outro exame de sangue. Exame de sangue não, exame do coração. Aí meu coração tava normal, não tinha nada de grande, nada, tava dentro do normal. Voltei a correr e tô aqui correndo de volta. Então eu creio que naquele momento ali não era pra mim parar de correr por causa do... Porque assim, uma coisa é uma lesão na perna. Uma coisa é o coração mata. Então eu saía caminhar, eu sentia dor no coração, voltava pra casa. Eu comecei a ficar com medo de dor no coração, naquela época. E graças a Deus eu não tenho nada, né? Tô livre. Então eu acho que naquele momento, e aqueles 5 meses que eu fiquei afastado das corridas, foi o mês que eu fiquei mais perto da minha família, que eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, que eu sempre vivia correndo, treinando e coisa. Então foi como Deus falou assim, Marcos, vamos dar um tempo, cara. Dá uma descansada. Todo acontecimento que Deus permitiu que acontecesse contigo foi pra te passar uma mensagem. Né? Mensagem, é verdade. Lá no acidente, bateu o joelho, era pra dizer que tu tinha um propósito. Depois, com o negócio do coração, era pra... Cara, família, Deus, família, depois do teu trabalho. E sempre teve uma mensagem, Sempre teve uma mensagem, eu entendi. A falta de dinheiro pra lá era porque tu ia ganhar em Barcelona. É verdade. Então Olha sempre aqui, tem uma Deus mensagem. É maravilhoso, Deus né? é maravilhoso. Então... Ali, como eu te disse, Deus queria, Marcos, dá uma acalmada, cara, dá uma descansada. Segura aí, aproveita a tua família. Depois tu volta a correr. E agora eu tô com esse projeto do livro, que eu não cheguei a falar, que eu comecei agora dia 1º de junho, para mandar fazer o livro, são 20 mil reais, né, para mandar fazer o livro. E isso nunca foi... Eu nunca tive, sim, dificuldade com... eu tenho um sonho, é muito dinheiro. Eu nunca tive dificuldade com isso, porque eu sempre consegui. Eu sempre lutei para conseguir. Batalhou, só que eu atrás. nunca mostrei isso. Isso era algo interno meu, que estava comigo, e eu não mostrava para as pessoas. E agora eu resolvi abrir. Criei um tipo de um desafio, que eu estou registrando tudo que eu estou fazendo. O que eu fiz? Eu peguei 100 reais, que era tudo que eu tinha, comprei material de trufa, e em 30 dias eu vou transformar esses 100 reais em 20 mil. E eu vou conseguir, é fato, eu vou conseguir, não tem como dar errado. Vai dar certo, já tá dando certo. Porque eu acredito, eu sei que Deus tá no negócio. Então quando tu acredita numa coisa, não tem como dar errado. E eu acredito que nesses 30 dias eu vou transformar isso em 20 mil. E eu tô registrando todos os dias que eu tô fazendo, eu já vendi 10 trufas, o Maurício faz um negócio pra mim ali, 10, 30 trufas, e aí eu registro pra mostrar para as pessoas que é possível. Então muitas vezes a gente, eu tenho que ir um sonho, mas é difícil, não vou fazer. Então com esse projeto eu tô mostrando para as pessoas que é possível. Então nada mais eu tô registrando o que eu sempre fiz. E agora eu quero mostrar com esse projeto. E em 30 dias eu vou conseguir. É fato. E o livro vai estar... Se Deus quiser, vai ser uma benção. Porque um dia eu estava em cima do Monte das Oliveiras e eu pedi para Deus que eu pudesse motivar outras pessoas através do meu esporte. Só que eu não entendia muito como. E hoje eu entendo. Aí tá, as palestras. O livro vai tocar muitas pessoas. Não é um livro só para corredor. É um livro para todo mundo, cara. É um livro para quem... É um livro de gente pra gente, né? Isso, de gente pra gente. Aí tá, eu pedi pra Deus lá em cima do Monte das Oliveiras. É isso daí. É o livro. Tu acredita que até quando a gente vai ter esse livro na mão, hein? Eu creio que uns 2 meses mais o livro vai estar aí. Porque, não, em 30 dias eu vou ter o dinheiro. Eu vou ter, não tem outra escolha, eu vou ter. Eu vou conseguir, é fato. E aí vai depois uns 15 ou 20 dias pra mandar o livro pra edição, pra editora, trazer. Claro, Então, eu creio que uns 2 meses o livro já vai estar sendo lançado. E o nome do livro também, né? Um dia eu estava conversando com a minha esposa e pedi qual nome podia botar para esse livro, né? E ela assim, Marcos, olha para dentro de ti, pergunta, a resposta está dentro de ti. Pede para Deus. Tua história do livro? E aí um dia eu tava dobrando as cobertas em casa, né? Quando eu me lembro que eu fiz bem assim com o cobertor. Aí Deus sussurrou no meu ouvido, um passo à frente do impossível. Como é que é? Um passo à frente do impossível. Foi a minha vida. Eu sempre estava à frente do impossível. Impossível? Não é. Eu sempre estava à frente do impossível. E Deus me sussurrou um passo à frente do impossível. Então, eu tenho certeza que esse livro vai se tornar um best-seller, eu tenho certeza. Porque não é um livro... É um livro que Deus me deu. Não é algo que o Marcos Faeli escreveu a história, não. É algo que tem um valor muito grande dentro desse livro. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Cara, que sensacional, cara. Que legal. Tu vai voltar aqui depois com o livro, né? Se Deus quiser. Não vai desaparecer. Se Deus quiser, não. É? Então tá, show de bola. Marcos, cara, só agradecer. Eu que agradeço. Agradecer demais, mais uma vez. Muito legal ter um santanense e
até então foi parte da tua história, tu já contou. Parte da história. Agora a gente tem uma outra história, uma outra vida praticamente. Tem muita coisa. Pra gente falar desse livro e outros tantos projetos que virão aí, tenho certeza, cara. Amém. Cara, muito obrigado mais uma Valeu. vez por ter contado teu grande bastidor, né? Esse foi o bastidor do Marcos, um grande santanense, maratonista, pai de família, né? E escritor, que tenho certeza que não será o primeiro nem o último. Amém. Eu acho que vão vir vários por aí. Com certeza. E tomara que tu consiga... Já motivou muitas pessoas. E tomara que tu continue fazendo isso aí. E deixando Deus te usar cada vez mais, cara. Amém. É como diz assim, ó. O que eu fiz toda a minha vida? Na época que eu perdi o dinheiro lá do terreno. Eu não botei o terreno fora. Eu não botei o dinheiro fora. Sabe o que eu fiz? Eu tava comprando história. Eu tava investindo em histórias pesadas. Eu vivia as histórias. E eu vou vender as histórias. Esse é o fato. Esse que vai acontecer. Eu comprei, eu vivi e vou vender. Show de bola. Valeu. Satisfação, Eu te agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Vocês estão me fazendo realizar um sonho hoje. Capaz, eu tinha um sonho de fazer um tal de podcast que eu não entendia muito como é que funcionava. Hoje estou aqui realizando esse sonho com vocês. Cara, a gente fica muito honrado mesmo. Valeu. E tenho certeza que esse primeira aparição tua, a primeira amostragem tua, vai ser a primeira de várias. E Amém. quando tu tiver o teu, convida a gente, né? Claro, com certeza. Vai Amém, esquecer da amém. gente também. Então tá, Marcos, obrigado. Valeu. Demais. Valeu, obrigado. Pessoal, então esse foi mais um episódio aqui do Bastidores Podcast. A gente teve o Marcos com a gente hoje, um ser humano sensacional, santanense de primeira classe. E eu vou te fazer aquele convite que tu já sabe. Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, compartilha para os teus melhores amigos essa história que tenho certeza que vai motivar você e outras tantas pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima.